Eu te saúdo com a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais uma lição da classe de adultos, a lição número 8, Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Você é uma pessoa equilibrada? É uma pergunta um pouco delicada de se fazer, né? Mas nós devemos nos perguntar, eu sou uma pessoa equilibrada? Eu sei ter equilíbrio nas minhas emoções, nos meus sentimentos? Eu sei como me comportar? Isso é uma pergunta muito séria e delicada que nós devemos nos fazer. Na lição de hoje, nós vamos ter uma ideia muito importante sobre essa questão, sobre como ser uma pessoa equilibrada. Fica aqui comigo que eu também te darei as respostas do Revisando o Conteúdo, te darei algumas referências bíblicas também. Aproveita-se para se inscrever aqui no canal, já deixa um like se você já me acompanha por aqui. Se você não me acompanha a sua primeira vez por aqui, fique aqui comigo até o final. Se você gostar, você deixa o seu like. Se você não gostar, você deixa o seu dislike. Aproveita também para deixar o seu comentário. Compartilhe também se você concorda com o que eu vou te mostrar na lição de hoje. Texto áureo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Verdade prática. Acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar nossos sentimentos. Em primeira mão, eu quero deixar para você a meditação lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que trata do fruto do Espírito. Quando nós lemos, meditamos em Gálatas 5, 22 e 23, nós observamos que as nossas emoções e os nossos sentimentos estarão guardados em Cristo Jesus, porque quem tem o fruto do Espírito é uma pessoa equilibrada e não tem essa batalha desse equilíbrio interior. É interessante até falar que, mesmo refazendo aqui a minha fala, embora mesmo nós observando Gálatas 5, 22 e 23, uma hora ou outra nós podemos ficarmos desequilibrados por alguma razão. Que existem algumas razões externas pelas quais nós vamos tirar o nosso equilíbrio. Veja, por exemplo, o caso de Jesus. Não é que Jesus ficou desequilibrado, mas veja a atitude dele lá quando expulsou os vendilhões, né, do templo. Aquilo ali não foi uma atitude normal, foi uma atitude atípica. Então há algumas situações externas que fazem com que nós venhamos aparentemente perder o nosso equilíbrio, mas nós não estamos desequilibrados. Nós estamos tomando uma atitude enérgica, porque há casos que precisará mesmo, de fato, de uma atitude enérgica. Introdução. Nessa lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender sua importância na experiência humana e espiritual. E só te fazer algo aqui sobre esse texto, que o ideal não é diferenciar, como eu disse aqui, o correto é diferenciar. É uma palavra um pouco estranha, né? Nós não costumamos usar muito, mas o correto mesmo é de falar diferenciar. A parte afetiva do ser humano. Todos nós temos uma parte afetiva, claro. Tem algumas pessoas, como os psicopatas, por exemplo, que não tem essa parte, né? É estranho, mas há pessoas que não têm nenhum sentimento por nada e nem por ninguém. São pessoas que muitas vezes, no caso dos psicopatas, eles não são necessariamente pessoas ruins. Eles apenas não têm sentimento por ninguém. Eles não fazem mal a ninguém, né? E não são todos, né? Uma parte, né? Outra parte são pessoas realmente desequilibradas, que estão até entra aí nessa questão do serial killer, que geralmente o serial killer é um psicopata, mas nem todo psicopata é um serial killer, ou seja, um assassino em série. Então, o psicopata, de modo geral, ele tem essa questão. O que é um psicopata? Qual a grande característica do psicopata? Ele não tem amor afetivo, ele não tem sentimento absolutamente por ninguém. Nem pai, nem mãe, nem tio, nem tia, nem ninguém. Ele não tem um animal de estimação, nada. Ele não é apegado
a nada, absolutamente nada. Então não é dessas pessoas que eu vou falar com você, não. Nós vamos falar das pessoas, né, dos humanos, que verdadeiramente têm uma questão afetiva por alguém. Geralmente todo mundo tem algo afetivo, até aquelas pessoas ruins, né? Adolf Hitler, por exemplo, ele tinha um amor por uma garotinha, né, que curiosamente parecia que era judia, né? Mercedes, o nome da menina, Mercedes. Acho que é isso o nome. Então observe que até ele, com toda a sua crueldade, sua perversidade, ele tinha um afeto por alguém. Então observe que o ser humano, nós somos, nós temos isso dentro de nós, né? Então nós vamos aqui diferenciar as questões de emoções e sentimentos, o que são emoções, o que são sentimentos, e tem uma parte que eu vou discordar. O homem, um ser afetivo. Propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento da crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Desculpa. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem, como já ressaltado. Uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Transtornos depressivos. Muitas pessoas hoje, inclusive na igreja, estão vivendo essa situação depressiva. São pessoas que estão vivendo numa depressão. E o que é essa depressão? Depressão é uma tristeza profunda que uma pessoa sente e ela não sabe a razão. Então isso é uma depressão. Ela está triste, mas ela não sabe por que está triste. De modo geral, o ideal é essa pessoa procurar um psicólogo para tratar essa questão de depressão. Ansiedade é a pessoa que sofre por aquilo que ainda virá, e se é que virá. Então, também há muitos cristãos que têm essa questão de ansiedade também, pessoas ansiosas. E aqui eu quero separar a questão da ansiedade. Existe alguma ansiedade, algumas situações que é normal, é natural. Por exemplo, a Bíblia menciona que aquele que anseia o episcopado, boa obra, deseja. Olha a ansiedade, coisa boa, né? Assim como a corça anseia por água, a minha alma anseia pela presença do Senhor. Então, algumas ansiedades que são boas, aquilo que nós desejamos, né? Quando uma pessoa vai se casar, principalmente aqui a parte feminina, as mulheres elas ficam como? Ansiosas para quê? Para o dia do casamento. É uma ansiedade natural, é algo normal. A grande questão aqui é quando a ansiedade faz com que essa pessoa ela fique presa dentro do quarto. A pessoa que sofre, ela não come, ela ou se alimenta mal, ela não vive, ela fica completamente presa, ela tem um transtorno de quê? De uma questão de ansiedade, sofre de ansiedade. A pessoa fala que vai na casa dela, tal dia eu vou na sua casa, e a pessoa fica ansiosa para aquele dia chegar logo, fica completamente desequilibrada. Aqui acho que é um termo que caberá aqui. Então, como é que nós vencemos esse negócio? Uma compreensão correta do ser humano à luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Quando uma pessoa, aqui também cabe uma questão, né? Há pessoas que não conhecem a palavra que também são equilibradas. Aqui uma grande questão é principalmente as pessoas que têm essa questão do transtorno de depressão e de ansiedade. Essa pessoa, ela procura, claro, em primeiro lugar, nesse sentido, é extremamente importante essa pessoa procurar um profissional de saúde. Não adianta também essa pessoa ficar somente na palavra e não procurar um profissional de saúde. Só a palavra pode curar? Sim, só a palavra pode curar. Mas existem situações e situações, casos e casos. Então, o que nós vamos fazer? Nesse sentido, o profissional trata a pessoa, digamos, de fora para dentro, e a palavra de dentro para fora. Então aqui é uma cura completa, porque tanto o profissional de saúde vai ajudar essa pessoa nesse processo de dor, né, de ansiedade ou de depressão, ou até mesmo, se for o caso, né, do estresse. O estresse é o sofrimento do que está acontecendo agora. E também a questão da palavra, que vai trazer um equilíbrio para essa pessoa, porque vai trazer um equilíbrio emocional, vai trazer um equilíbrio espiritual para essa pessoa. É importante também observarmos que toda a questão do que está acontecendo com essa pessoa é extremamente importante
ser avaliada tanto à luz da palavra quanto à luz da saúde. Um profissional de saúde, isso é extremamente importante. Afetividade, emoções e sentimentos. Emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente. Já observou que em alguns casos específicos a gente sente medo? Há um tempo atrás, alguns anos atrás, eu comecei, por alguma razão, eu estava em algum lugar e de repente me causava um medo. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Eu ficava assim muito elétrico, né, como diz outra, né? Ficava muito ativo, eu andava no meio da rua literalmente, porque se o perigo vir de qualquer lado, eu estou no meio. Então a probabilidade de eu escapar é maior. Imagina que eu estou no lado da rua e é justamente daquele lado da rua que está o perigo. Então eu andava sempre no meio da rua. Então é um medo que vem do nada. Acontece, isso acontece sim. E também a questão de alegria, né? Às vezes as pessoas começam chamam, né, de crise de riso, né? A pessoa começa a rir de uma forma espantosa, dispara a rir. E isso é o quê? Isso é uma emoção que é o quê? É uma reação rápida. Daí geralmente é o quê? Acontece com a gente sem a gente pensar. Você está andando no lugar, está num lugar. Há pessoas, por exemplo, que têm medo de elevador, né? Então entra no elevador e é bom lembrar, né? O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Então observe que a pessoa às vezes entra num elevador e tem aquele medo, aquele pavor, né? Tem pessoas que têm medo mulheres, por exemplo, que têm medo de ficar grávida. E entre tantos outros medos. Então o medo, ele é até algo bom para nós. Eu já vou falar sobre essa questão do medo ser bom. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Então, observe que os sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo. De modo geral, o que acontece bem da verdade é que esses sentimentos, o amor, por exemplo, é um sentimento. Ele surge de uma emoção. A pessoa está vivendo uma situação agradável, emocional, por exemplo, as mulheres geralmente são emocionais. Então, quando um homem desperta nessa pessoa, né, nessa mulher, emoções, ela terá tantas emoções que haverá um tempo que poderá ser o quê? Surgir um amor nesse sentido. Por quê? Por causa das emoções. Então, essas emoções, esses sentimentos, melhor dizendo, eles permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, né? A pessoa sabe que ama, né? Ela tem aquela consciência diferente das emoções que às vezes nós não sabemos, às vezes surge de repente. Então, nesse sentido, nós vemos que os sentimentos como gratidão ou solidão, por exemplo. Então tem esse aspecto. O que eu discordo é sobre a questão que está dizendo que a emoção passa rápido, tem pouca duração e é intensa. E nesse ponto eu até concordo. Eu acho possível. Agora, o sentimento é menos intenso, mas pode perdurar bastante tempo. Nisso eu discordo. Por que eu discordo? Porque, de modo geral, o sentimento ele não é menos intenso, ele é mais intenso. Por exemplo, o amor de uma mãe. Você acha que o amor de uma mãe é pouco intenso? O amor de mãe ele é intenso. Então, essa questão dos sentimentos, de modo geral, são mais intensos. Eles geralmente, verdadeiramente, eles duram mais tempo, mas não tem esse negócio de ser menos intenso, não. Eles geralmente são mais intensos. Até a raiva, o ódio, né, geralmente são mais intensos. São o quê? Sentimentos de raiva, sentimento de ódio, sentimento de amor, sentimento até de gratidão. Então, tem questões, né, os sentimentos, de modo geral, eles são mais intensos e perduram por mais tempo. É sobre essa questão aqui que eu discordo, né, que aqui está dizendo que o sentimento é menos intenso, mas é menos intenso. Principais afetos. Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Então vamos aqui falando sobre o afeto. Alegria.
Alegria é algo, né? João 15:5, Jesus falou que sem mim nada podes fazer. E lá pelas tantas ele vai falar sobre a questão de que eu quero que a sua alegria seja completa, né? Acho que é João 15:11. Então a alegria, né, do Senhor, né, Neemias 8:10 fala, né? A alegria do Senhor é a vossa força. Já observou quando uma pessoa está alegre, ela tende a trabalhar melhor? Tende a estudar melhor? Tende a ser mais produtivo? Por quê? Porque ela está alegre. Quando a pessoa está triste, ela trabalha menos. Ela tem menos intensidade. Por quê? Porque ela está frustrada. Ela está triste. Então a alegria tem essa questão. Também a questão do medo, que eu já até comentei, sobre a questão do medo, que eu vou falar um pouco mais à frente sobre a questão do medo, uma questão importante do medo. A raiva é pessoas que, já observou que às vezes pessoas têm raiva uma da outra e até buscam uma vingança ou coisa do tipo, e às vezes é coisas pessoais, né? Então as pessoas têm raiva. A questão da surpresa, a surpresa é algo bom, né? Mas a surpresa também pode ser desagradável, né? Que diga aqueles, por exemplo, de grego, né? Do povo de Troia, né? Há surpresas que são boas, há surpresas que são ruins. A questão do nojo e tristeza, né? Geralmente as meninas costumam ter mais esse sentimento de nojo, né? Que principalmente na questão que fala sobre higiene, por exemplo, quando elas vê algo que é anti-higiênico, geralmente as meninas têm nojo, né? E a tristeza, já falei aqui, tende a fazer com que a pessoa fique menos produtiva. Inveja, ira e ódio. A propósito, qual é o contrário de amor? Você sabe? É interessante tem uma resposta interessante sobre o contrário, né? Se você não ama uma pessoa, o que você sente por ela? Inveja, ira e ódio. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o irmão. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, acompanhariam por toda a vida. Não, o contrário de amor não é ódio. Pode parecer estranho. Por que não? Porque o ódio ele é um sentimento. Então, se você nutre um ódio por alguém, então isso não é falta de amor. Por quê? Porque você sente alguma coisa, você está sentindo ódio, não é estranho. O que seria o contrário de amor? Indiferença, nada. Por exemplo, quando uma pessoa ama uma outra pessoa, diz o quê? Eu sinto amor por essa pessoa. Mas se ela não sente, ela diz o quê? Eu não sinto nada. Então, o contrário de amor é nada. Ou indiferença, desprezo. Ou seja, tanto faz a pessoa estar viva ou morta, para a pessoa é a mesma coisa. Por quê? Porque não nutre sentimento nenhum. Inclusive, não nutre amor por essa pessoa. Então, o contrário de amor não é ódio, como muita gente pensa. Observe que Caim permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio. Quantas vezes, por razões, inclusive até na igreja acontece, por um ato que aconteceu, alguma coisa, um incidente, ou até mesmo um acidente ou outra coisa, aconteceu na igreja, por exemplo, e por conta que causou uma grande emoção na igreja, uma grande tristeza, pessoas tomaram um sentimento de ódio por outra. Veja, por exemplo, o caso de Caim. Caim tomou ódio do seu irmão, porque por uma questão de emoção. Qual foi a emoção? Que Deus aceitou o culto de Abel, mas não aceitou o de Caim. Então, Caim começou a nutrir ódio pelo seu irmão. Então, observe que esse ódio acabou matando o irmão, né? O Caim acabou matando o Abel. E isso é ruim. Será que nós estamos vivendo isso também na nossa vida espiritual? Estamos sentindo ódio por alguém, por alguma coisa que aconteceu? Será que nós estamos junto com nossos irmãos e irmãs por alguma razão que aconteceu? Eu tenho ódio dessa pessoa e agora eu quero que ela morra? Só o sangue do Cordeiro. Só Jesus na causa. Sinopse: a afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. Emoções, experiência e controle. Reação e decisão. O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira. Dizer eu sou a si mesmo para justificar arroubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo.
Você é uma pessoa transformada pelo Evangelho. Você é uma pessoa que foi transformada por Cristo. Então, se você é transformada por Cristo, uma pessoa transformada por Cristo, você não pode dizer, eu sou a si mesmo, no sentido de alimentar sentimento ruim por alguém. Veja Pedro. Pedro era enérgico, né? O apóstolo Pedro ele era enérgico, mas ele foi transformado. Então, muitas vezes nós somos até esquentadinhos, mas nós devemos estar como? De qual jeito? Eu sou assim mesmo? De maneira nenhuma. O Senhor Jesus me transformou. E agora eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou uma pessoa que tem como eu vou dizer? Eu tenho uma questão que eu freio mais, né? Eu posso me frear um pouco mais. Antes eu era mais explosivo, agora eu sou mais tranquilo. Por quê? Porque o Senhor me transformou. Agora, se uma pessoa está na igreja, caminha para a casa do Senhor, e por qualquer coisa ela nutre sentimentos ruins por outras pessoas, por uma emoção, por exemplo, né, e começa a ficar irado por causa disso ou daquilo, então é uma pessoa que não tem o fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, 22 e 23. Então nós devemos nos policiar nesse sentido. Nós devemos, como eu já falei lá no início, por algumas razões, nós podemos até ficar irado por alguma razão justa, por alguma razão. Agora, por tudo, aí não. Aí nós não somos transformados pelo Senhor. Emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecado enraizado no coração. Há pessoas que, embora a emoção seja instintiva, né, uma questão de instinto, mas nós temos que ter o quê? Domínio próprio. Então, observe que algumas situações, como raiva, inveja, tristeza, às vezes podem ser questões que estão no coração. A pessoa já sente uma raiva de alguém e por qualquer coisa aquela pessoa já explode, já fica com raiva, já fica com inveja. Isso não é coisa para cristão. Nós somos da fé, nós somos transformados pelo Espírito. Nós somos servos do Senhor, o Deus Altíssimo. Nós devemos nos dominar. Nós devemos nos dominar. Dominar as nossas emoções, porque embora as emoções sejam instintivas, seja às vezes a gente nem quer sentir a emoção e acaba sentindo, mas eu preciso fazer o quê? Me dominar para não, por conta dessa emoção, não virar aí uma ira ou uma inveja ou coisa nesse sentido. Nabal, por exemplo, era um personagem soberbo, mal-humorado e ingrato. E o que aconteceu com ele? A sua insensatez lhe causou a vida. Lhe custou a vida. Então, muitas vezes, pessoas estão perdendo suas vidas por causa da soberba, do orgulho do coração, porque sentiu raiva de alguém, inveja, e acabou fazendo algo que não devia. Então, nós devemos ter cuidado com as nossas emoções, porque a emoção também pode provocar pecado. O aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Eu falei lá do início da questão do medo. O medo ele tem uma importância muito elevada, muito grande para a nossa vida. Porque sentir medo nos impede de fazer coisas erradas. Por exemplo, se uma pessoa te chama para roubar algo de alguém, o que você fazer? Não, eu tenho medo de ser pego, então eu não vou fazer. Olha o medo fazendo com que você evite um mal, cometa um pecado. Então o medo ele tem uma importância. É claro que nós não devemos ser medrosos. Lembra lá de Gideão, aos medrosos voltem. Numa questão, numa batalha espiritual, nós somos como? Nós somos fortes. Ou melhor, não é que nós venhamos ser fortes, mas nós não temos medo. Por quê? Porque nós sabemos que quem está conosco é maior. Nós sabemos que o Senhor é o nosso Deus, né? Como diz lá em Jeremias, né? Vai falar no Jeremias 9, 23, 24, 25. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em saber que eu sou o Senhor. Lá em Apocalipse capítulo 3 também vai nos orientar
sobre a questão, não parece no capítulo 10, é no capítulo, no, ou melhor, no capítulo 3, no versículo 8 ou 10, vai falar a respeito de que sei que tu tens pouca força, mas não negaste o meu nome. Então, o importante não é a gente ser forte, o importante é a gente não negar o nome. Então, no sentido de medo, às vezes, por alguma razão, eu até tenho medo de alguma circunstância espiritual, mas eu vou assim mesmo, eu vou com medo mesmo. Como eu já contei aqui, que certa vez fui fazer um evangelismo com os jovens, e a área que nós iríamos evangelizar era uma área de risco. Eu estava com muito medo de levar os jovens para lá, mas eu levei assim mesmo, no medo mesmo eu levei. Ninguém percebeu que eu estava com medo. O medo não dá para perceber. A gente não percebe quando uma pessoa está com medo. De modo geral, não. Então, mas como eu sabia que aquilo ali era um trabalho que nós tínhamos que fazer, e ali é interessante notar que apesar de ser uma área de risco, na época não estava em risco, não tinha perigo de morte, então não, vamos sim, e fomos, e foi uma benção. Então observe que o medo faz com que a gente pare e pense também, nós podemos também enfrentar os nossos medos, como é o caso, né? Nesse caso eu enfrentei o meu medo, né? O medo de repente chegar lá e ser recebido de uma forma não muito amigável. Mas o medo tem aí a sua importância para que nós venhamos continuar termos uma vida equilibrada. Já pensou? Se tudo que nós fôssemos chamados para fazer nós não tivéssemos medo? Vamos fazer isso. É errado, mas eu vou fazer porque eu não tenho medo? Não, de maneira nenhuma. Não faço isso aí não porque eu tenho medo. Aí começa aquela questão, né? Você tem medo? Sim, eu tenho. E muitas vezes as pessoas vão falar um ato para menosprezar você porque você tem medo. Aí você não tem que se sentir menosprezado ou desprezado por você sentir medo. Você tem que dizer, não, eu realmente tenho medo, eu não vou fazer não. Se você que é corajoso quer fazer, você vai lá e faz. Mas eu tenho medo das consequências, eu não vou fazer. E ponto. Sinopse. Embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é nossa responsabilidade para não dar lugar ao pecado. Sentimentos guardados por Deus. A falsa autonomia humana. O mercado está cheio de conteúdos sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o conhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Bom, há sempre um espertinho falando sobre essas questões de conter as emoções. É verdade, a gente não pode negar que existem alguns métodos interessantes que têm uma certa eficácia e nos ajuda. Por exemplo, há questões psicológicas, por exemplo, que você pode usar que isso vai melhorar a sua técnica de falar em público, por exemplo, ou entre outras coisas, né? Ou seja, você segura a sua emoção. Então, sim, existe sim, é uma ferramenta útil, é bom. Entretanto, se eu não consigo dominar a minha emoção, como é que eu vou conseguir fazer com que outra pessoa domine a sua? Como é que eu vou dominar a emoção de uma outra pessoa? Isso é improvável. Pode acontecer uma situação ou outra, uma raridade, uma exceção. Mas nós não devemos pegar a exceção e fazer dessa exceção a regra. Então nós devemos ter cuidado. Mas verdadeiramente existe muito essa questão da falsa autonomia humana, né? Eu sou homem, eu mando em tudo em mim. Há questões que não tem como, eu não tenho poder sobre coisas externas. Eu não tenho como fazer. Então eu não tenho como... Como é que eu vou fazer, por exemplo... Uma pessoa que passou num concurso ou uma coisa extraordinária, foi aprovada numa coisa extraordinária, como é que eu vou fazer essa pessoa a se conter? Contenha-se, fique quieto. Como? Se a pessoa está extremamente eufórica, e claro que vai ficar eufórica. Imagina, por exemplo, como vai chegar para um jogador de futebol, por exemplo, ele está lá vendo uma televisão, está saindo a escalação da seleção brasileira e ele é escalado para o jogo da seleção. Tu acha que ele vai ficar triste? Não, ele vai ficar alegre. Como é que alguém vai conseguir fazer com que esse jogador perca essa alegria de ser convocado para a seleção brasileira? Não dá. Então, há questões que é improvável, é impossível de nós fazermos com que uma outra pessoa regule suas emoções. Até porque cada pessoa sente uma emoção específica. Por exemplo, você falando de seleção, futebol, o Brasil é tido como país do futebol. Imagina que você torce para um time. E uma outra pessoa torce para o mesmo time que o seu.
E esse time foi campeão brasileiro, por exemplo, ou campeão do mundo, como você queira meditar aí. Imagina que a alegria que você terá pelo seu time ser campeão vai ser uma, e a do aquele seu amigo vai ser outra, mesmo vocês torcendo para o mesmo time. Por quê? Porque as emoções são diferentes. A intensidade, não é nem a emoção, as emoções que são diferentes, né? A intensidade são diferentes. As questões são diferentes. As pessoas brincam, fazem um monte de coisa porque o time venceu, o time ganhou o campeonato e tal. Como é que você vai falar para uma pessoa dessa não fazer? Não dá. Então, muitas vezes, essas questões de, olha, você tem que saber dominar, fazer isso, fazer aquilo, é uma questão completamente desnecessária. Agora, eu volto a dizer, existem alguns casos específicos pelas quais nós devemos dominar as nossas emoções. Isso é verdade. Existem situações pelas quais nós devemos segurar, porque senão nós acabamos fazendo algo que nós não devemos. Obediência, humildade e oração. Em Filipenses 4,7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Nós temos aqui a questão da obediência, humildade e abnegação. Nós devemos nos negar a nós mesmos, negar até mesmo as nossas emoções, se for o caso. Ser obedientes ao Senhor, ter humildade em Cristo. É uma forma de quê? Para que nós venhamos vencer este processo, para que nós venhamos ter as nossas emoções equilibradas. Nós não devemos ser pessoas desequilibradas. Nós devemos ter cuidado. Por exemplo, na fila do mercado, por exemplo, alguém entrou na sua frente, a fila está enorme, o que você faz? Você, como uma pessoa equilibrada, você não vai dar alarde, fazer isso, aquilo. Você vai chegar com educação e vai falar com a pessoa. O que é isso? Isso aí é equilíbrio. Nós devemos ser equilibrados. E tantas situações que nós falamos, espravejamos, e muitas vezes as pessoas estão olhando para nós pensando, olha lá o cristão, todo desmantelado, todo escangalhado, olha lá, todo emocionado, tudo isso e tudo aquilo. Então nós damos mau exemplo nesse sentido. Agora, volto a dizer, existem alguns casos que nós realmente precisamos tomar uma atitude enérgica, assim como Jesus expulsou os vendilhões do templo. Algumas pessoas até dizem que ele chicoteou, né? A Bíblia não diz que ele chicoteou, a Bíblia diz que ele expulsou. Possivelmente Jesus não usou o chicote, né, no lombo de ninguém. Mas observe que Jesus tomou ali uma atitude que enérgica, ele foi enérgico. Então, porque existem situações, por exemplo, seu filho é extremamente desobediente, você vai permitir que ele continue desobediente? Não, você vai conversar com ele. Se permanecer, claro, vai aí, como a Bíblia diz, né, não tirar a vara da criança, né? Você vai dar umas varadinhas, né? Porque você vai ter que equilibrar o negócio. Então, existem situações pelas quais nós devemos tomar atitudes enérgicas, eu diria. Mas cuidado, tudo tem que ser equilibrado. Sinopse: a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus, alcançada através da obediência, humildade e oração em Cristo Jesus. Conclusão: não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, que, se vivermos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o Senhor vai fazer com que nós venhamos nos frear. A gente vai devagarzinho. Eu já falei aqui algumas outras vezes que eu era extremamente explosivo, impaciente e tudo mais, só a misericórdia. Eu melhorei muito, e tenho melhorado muito, mas vez ou outra eu tomo a atitude, olha, vamos melhorar esse negócio aqui, ó. Não é assim que a coisa funciona. Quando alguém próximo toma uma atitude perto de mim, por exemplo, e eu vejo que não é correto, eu vou tomar uma atitude enérgica. Então, por exemplo, onde eu moro, algumas crianças, né? Adolescentes, na verdade, adolescentes jovens,
com esse negócio de pipa, né? O que faz? Invade o meu quintal para pegar a pipa. Ô, peraí, não é assim não. Como é que você vai invadir a propriedade particular de alguém para pegar uma pipa? Não, você chama no portão e conversa com o proprietário. Não é assim pular no muro. Não é assim. Então eu tomo uma atitude enérgica. Por quê? Porque nesse sentido eu tenho que impor a minha autoridade como dono da propriedade. Então isso nós devemos ter equilíbrio. Mas eu também não vou pegar uma pedra ou coisa do tipo e agredir aquele jovem, aquele adolescente ou até mesmo criança de maneira nenhuma. Mas eu preciso ter cuidado, ter equilíbrio, tomar atitude. Então, de modo geral, a nossa conclusão é: eu preciso ter as minhas emoções e sentimentos equilibrados. Nem todo sentimento e emoção eu preciso expor, principalmente sentimentos, né? Há alguns casos específicos de pessoas que têm sentimentos por alguém e não pode revelar, porque por causa de alguma razão, né? O chamado amor platônico, né? É algo que por alguma razão ele não pode, não deve, ele sente, ele tem sentimento por alguém, mas não pode falar. Por quê? Porque de repente ambas as pessoas são comprometidas, são casadas, por exemplo, ou coisa do tipo. Então a pessoa não deve ficar falando para um e para outro o que sente. Na verdade, não deve falar para ninguém, né? Há casos que precisa levar para o túmulo, né? Leva para a eternidade. Não expõe as emoções e sentimentos, porque para não causar um problema maior. Agora, nós vivemos uma vida, devemos viver uma vida equilibrada. Eu consigo ir até aqui, mas até lá eu não vou. Eu posso dizer a alguém, né, que tenho sentimentos por ela, por essa pessoa, mas dependendo da pessoa eu não posso dizer. Se for uma pessoa descompromissada, eu também sou descompromissado, ok, vamos conversar como adultos. Tenho um sentimento por você e tal, e ok. Agora, se ambos ou uma das partes é comprometida, aí não. Aí tem que guardar para si. Para quê? Para não causar um transtorno, um problema até para a igreja, né? Então nós devemos ter sempre equilíbrio, saber até onde eu vou, até onde eu posso ir, até onde eu não posso. Revisando o conteúdo, número 1, de forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos. Número 2, emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo quando sentimos medo ou alegria de repente. B, sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente, como por exemplo quando sentimos gratidão ou solidão. Quais são as 6 emoções básicas? Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza são as 6 emoções básicas. Número 4. Coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Número 5. Em Filipenses 4,7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo entendimento, mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos dos 3 ao 8. Que Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser, que nossas emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, venha sempre ser vencido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós colocaremos todas as nossas emoções e sentimentos no Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tenha uma boa aula. Fica na paz. Tchau.